Bem-vindo ao Criativo Cast. Hoje nós vamos sair um pouco da pegada de show, nós vamos sair um pouco da pegada de cinema, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, mas nós vamos falar de uma coisa que está na veia, que é o empreendedorismo digital, inteligência de mercado, um negócio totalmente novo para mim, por incrível que pareça, apesar de eu ser um empreendedor digital também, mas um pouco desse negócio de inteligência de mercado para mim é novo, é novidade, nós vamos aprender junto. Nós estamos aqui com o Marco Marcelino, que vai falar um pouco da experiência dele, vai dividir um pouco da experiência dele, do passado, vai contar um pouco do que ele faz hoje e alguma coisa que ele vai dar um insight aí para ver se você entende um pouco desse negócio de inteligência de mercado e consegue aplicar isso no seu negócio. Que eu acho sensacional o pouquinho que eu tive aqui de conversar com ele antes da gente começar a jogar esse vídeo no ar. Então, muito obrigado pela sua presença, é um prazer te receber aqui, viu? É um prazer escutar um pouco disso tudo que você tem a dizer pra gente. Para mim é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco dessa loucura que é inteligência de mercado, né? Dizer em primeiro momento que acho que o meu propósito é desconstruir inteligência de mercado, né? É mostrar para as pessoas que inteligência, quando a gente fala em inteligência de mercado, é muito comum as pessoas associarem uma coisa inatingível, que está no alto, no patamar, num pedestal. E eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa desconstruir aquilo que a gente pensa que sabe. E provocar justamente o fato de que inteligência de mercado é uma forma diferente de você olhar e se relacionar com os stakeholders, com as partes interessadas do seu negócio. E, obviamente, que a tecnologia, nos últimos anos, ela vem ajudando a fazer, transformar anos em minutos. Sim, eu acho que esse é o propósito. Encurtar o tempo, né? Encurtar o tempo. Então, o prazo que uma empresa levaria para fazer um estudo de mercado de 6 meses, 8 meses, 1 ano, hoje, às vezes, você consegue em 15, 20 segundos. Com a ajuda da tecnologia. Sensacional. Mas, acho que é isso. Acho que a gente tem que transformar um bando de dados, que é o que a gente tinha até hoje, num banco de fatos. Boa. Quer dizer, como é que a gente consegue pegar o teu know-how, o teu conhecimento e como é que aproxima esse conhecimento de um resultado pragmático que tire aí a angústia, a dor, né? Que a gente percebe hoje que existe em todas as áreas de negócio. Sim. Hoje eu estive almoçando com um empresário, rapidamente contando uma passagem, e que ele se vê refém porque ele paga tantos juros hoje para banco, para fornecedora, por uma série de situações, que ele hoje com uma rede de lojas, ele se vê refém, angustiado financeiramente falando. Nossa. Então eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina, e eu acho que a inteligência de mercado tem esse propósito, quer dizer, como é que a gente pensa o negócio antes de sair agindo. Boa, né? Boa. Isso é interessante você ter falado, porque alguns autores falam don't overthink, não fica pensando muito, não execute. E por outro lado tem aquele cara que executa sem pensar. Tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta você ficar pensando também, remoendo, não pôr a mão. Tem muita gente que fala que é hustling que você faz acontecer. É lógico que tem que ter um planejamento, você não constrói uma casa sem uma planta. Mas se você ficar só na planta da casa por 3, 4 anos e não começar a colocar tijolo em cima de tijolo, não vira uma casa. Eu não conheço nenhum empreendedor, nenhum empresário hoje que fez um plano de negócio por 1 ano e depois saiu para empreender e deu certo. A maioria das histórias que eu acompanho, que eu escuto, é que o cara começou fazendo e começou aprimorando, e aí uma soma de fatores faz com que esse cara seja bem sucedido ou mal sucedido. Né? Aliás, tem um estudo da ONU que diz que um empresário chega a quebrar até 3 vezes antes de ser bem sucedido. É mesmo? Interessante esse estudo. E inclusive tem um curso que é genial e que está disponível para todo mundo, que é chamado Empretec. É um curso de empreendedorismo que foi projetado pela ONU. Que no Brasil é aplicado, se não me falha a memória, pelo Sebrae. E que ensina 30 características de comportamento empreendedor que são padrões que se repetem na hora do cara empreender. Então, eu acho que, embora nenhum empreendedor tenha um plano de negócio, né? Vou fazer um plano de negócio e vou sair para empreender, eu também pouco conheço empresas que escalaram, que se tornaram bem-sucedidas, simplesmente fazendo aquilo que faziam lá atrás. Quer dizer, elas tiveram que se transformar. Você imagina se uma empresa hoje tirasse nota fiscal no talão, no papel, né?
impossível hoje. Você precisaria de um batalhão de pessoas para fazer esse tipo de atividade. Exatamente. Então eu acho que o crescimento está muito suportado também pela tecnologia. Entendi. E aí eu acho que o sentido de que, olha, eu preciso pensar um pouco mais o meu negócio para saber em que direção eu devo ir. Entendi. Porque às vezes você pode ter um cliente que te gera um bom faturamento, mas te gera um trabalho absurdo em termos de horas, em termos de fazer 40 entrevistas, cenas, essas coisas todas. E ao passo que você olha para o lado, para uma outra indústria e fala, peraí, mas ele aceita esse tipo de trabalho e esse valor percebido, ele pagaria isso para fazer X coisa. Entendi. Então pensar muitas vezes esse universo de empresa, né, que eu acho que é o desafio de você colocar a inteligência de mercado dentro do teu negócio. E o seu negócio, na verdade, seria mais uma consultoria? Ou você tem alguma plataforma de gestão de Big Data? Como é que funciona o seu negócio? Eu ainda não encontrei uma definição que me agradasse, para ser muito sincero. Eu tenho trabalhado nos últimos 8 anos num propósito novo, que é de organizar dados e utilizar dados disponíveis no mercado. Sim. Então eu tenho hoje vários fornecedores de data, e tanto que internamente a gente chama esse conjunto de dados de universo. A gente deu o nome de universo porque numa brincadeira fala, pergunta para o universo que o universo vai te responder. Entendi, mas você trabalha com Big Data. Big Data é uma das ferramentas que a gente utiliza hoje para fazer análise de mercado. Entendi. Depois a gente tem hoje a representação e a comercialização de uma ferramenta americana para automação de marketing. E aí essa ferramenta de automação de marketing, muitas vezes ela dá... você constrói jornadas para criar essa relação e levar o conteúdo para o público que é de seu interesse. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, você tem uma plataforma de marketing digital. Sim. Atrelada à inteligência de mercado. Sim. É uma coisa como se fosse um segundo produto da empresa. Eu dividiria o nosso trabalho em 3 fases. Tá. Você tem uma primeira fase que é análise de dados. Certo. Big Data é o que a gente utiliza boa parte para poder estudar esses dados e o comportamento de consumo ou o relacionamento que o seu produto pode ter com determinados mercados. Certo. Então, análise é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com conteúdo. Quer dizer, entender e saber como eu devo contar uma história sem adjetivos. Tá. Porque mesmo no processo de venda, a gente está muito acostumado hoje em colocar adjetivos, dizendo, eu sou o melhor do mundo, eu sou o maior, eu sou o primeiro. Melhor, mais bonito, mais cheiroso. Tal. E eu acho que o que a gente fez foi desenvolver, ou melhor, buscar técnicas do próprio segmento, do cinema, por exemplo, com storytelling, e você começar a contar, estruturar o conteúdo numa jornada que faça sentido para aquele cliente vencer a objeção. Então, antes de você ir para a terceira fase, que seria criar uma jornada de venda, né, para você fazer a abordagem para aquele cliente, você precisa entender quais são as objeções que aquele cliente tem relacionado ao teu produto, ao teu segmento, e com informação você vai quebrando essas objeções. E você vai aumentando a percepção do teu público a ponto que ele passa a ter interesse em comprar o seu produto ou serviço. Sem você ficar falando que é o melhor do mundo. Exatamente. Porque você está vendendo a verdade. Agora, veja, qual é a diferença que eu noto desse protocolo com o que já existe hoje no mercado? O protocolo que existe hoje no mercado vamos fazer publicidade ou vamos fazer um conteúdo, vamos jogar isso numa rede gigantesca e vamos esperar alguém levantar a mão dizendo eu quero esse produto. Entendi. Então você tem muita audiência no sentido de likes, acessos, essas coisas todas, e nem sempre você tem resultado. E o caminho que a gente sugere é um pouco diferente. Quem é o cliente que eu quero? Então eu tenho como estudar hoje quem é o cara em detalhes que faz sentido para o meu negócio, inclusive em termos de valores e não preço. Mas, essa pessoa ela valoriza um trabalho bem feito nesse quesito. Então, eu quero trabalhar para esse tipo de empresa. Então, uma vez que você levantou e listou lá 100 empresas que você deve bater na porta, agora o segundo passo é você construir um conteúdo verdadeiro, sem adjetivos, e que vença todas as objeções para despertar o interesse dele. E aí, no terceiro ponto, entra a ferramenta
digital para fazer a jornada. E essa ferramenta de marketing digital é sua proprietária? Vocês desenvolveram? É uma de terceiros? Como é que é? É uma ferramenta chamada SharpSpring, é uma ferramenta americana e a gente tem utilizado ela nos últimos 2 anos. A gente já vem utilizando ferramentas de automação já há 8 anos. E quando você fala de automação, é aquelas ferramentas de e-mail marketing programada por data e depois com post programado? Como eu vou abrir um parênteses porque no Brasil a gente tem uma péssima conduta de usar um termo menos chulo, mas a gente prostitui muito aquilo que é uma ciência. Certo. Então você tem pessoas que pegam uma metodologia bacana, que existe já há anos, transforma isso numa caixinha, chama de fórmula de lançamento, né? Eu estou tentando ser o mais político possível, né? Sim. Se transforma num Walter Mercado do século XXI, que é o clique já, e incita as pessoas a usarem um protocolo que muitas vezes não está baseado em cima da verdade que é o seu produto ou serviço. Entendi. Ou então você tem, por exemplo, um empresário muito bem sucedido que gastou um bom dinheiro com mídia, fazendo uma boa divulgação, né, e faz uma legião de empreendedores, quando o propósito claro dele era ganhar dinheiro e não era ensinar as pessoas a falarem inglês. Entendi. Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado para tratar a tecnologia que vem sendo utilizada hoje, porque acontece da gente estar vendendo uma ilusão para muitas pessoas que deixam às vezes os seus negócios, passam a investir num curso que custa caro, se entrega lá de corpo e alma para fazer cursos e no final de um período estão angustiadas, estão com problemas. Né? Então quando eu olho no Big Data, a gente tem lá, 20 milhões de empresas no Brasil hoje. Se fosse um fato absoluto de que o mercado digital é um fenômeno, esse número apontaria com um faturamento muito maior do que realmente é. E não é realidade. Seria porque as pessoas ainda não sabem utilizar? O que você acha? Sim, eu acho que não saber utilizar é um fator, tem um conjunto de fatores, mas eu acho que elas estão surfando estão comprando vamos dizer assim, um pacote de soluções que é fake, que não existe. Interessante. Então você percebe hoje que as principais empresas do segmento digital, por exemplo, elas também sofrem. Não é porque eu trabalho com inteligência de mercado que eu sou mais inteligente que outras empresas. Claro. Eu só estou à frente porque eu estou estudando isso daí há 8 anos, praticando isso há 8 anos, 10 horas por dia, 7 dias por semana. Então isso às vezes me coloca um pouco mais à vontade em termos de alguns temas. Entendi. Né? O que eu percebo é que às vezes você tem uma empresa que vê uma oportunidade de escalar, né? Tá na moda essa forma de escalar. Então ela pega um software de inbounding, por exemplo, uma prática de disparar e-mails, e aí ela diz para todo mundo, disparar e-mail, fazer lista, fazer tudo isso daí é o caminho. E aí todo mundo sai disparando e-mails, listas, cansando as bases, cansando o cliente, né? Com conteúdo pouco relevante. E além de tudo, não sendo sustentável. Porque a gente acha que e-mail marketing não custa nada, né? Mandar. Mas custa para quem abre o e-mail X. Vamos dizer assim, uma X quantidade de energia. Isso vezes 7 bilhão de gente deve... Existe um custo. Existe um custo, existe um impacto que eu acho que não é... A verdade é que o e-mail marketing já foi muito usado, né? No final de entre 2000 a 2000 e, sei lá, no máximo 2010. Hoje cada vez menos, você vai poder falar melhor do que eu, mas cada vez menos as pessoas começam a colocar suas ações para social media e menos para e-mail marketing. É uma tendência aí? Você vê isso na sua operação? Ou você acha que ainda não? Que ainda todas as plataformas são consideráveis, o e-mail tão considerável quanto essas plataformas digitais? Eu acho que o e-mail ele é uma excelente ferramenta. Ainda gera bastante resultado, principalmente quando você conhece a pessoa e tem a liberdade de mandar uma mensagem para ela. Certo. Então, o que a gente não recomenda em hipótese alguma é comprar leads, comprar listas
colocar isso numa plataforma e disparar para as Que, pessoas inclusive é o que conhecerem. teve problema recentemente com a política, né? Ou Sim. seja, as pessoas compravam leads, disparava para uma base gigante, um candidato X ou Y, que é uma prática inclusive ilegal. Eu costumo dizer que assim, se não está escrito como... Se não tem nenhuma regra proibitiva disso, não é ilegal. Aí não existe, então. Talvez eu acho que tem, Então, hoje tem muito mais a ver com não é uma prática ética, legal, no sentido de... Não é ético, mas não é ilegal. Eu acho que está muito mais para Então esse sentido. pode ir lá numa empresa e comprar uma base hoje e disparar legalmente. Tem várias interpretações. Entendi. A minha é que eu vejo na prática é que as empresas continuam fazendo isso. Entendi. As empresas... Você tem hoje, por exemplo, uma rede forte como o LinkedIn, séria, Sim. que faz um bom trabalho, e você tem um monte de aplicativos que surgem para roubar a informação do LinkedIn e que vendem isso como uma inteligência de negócio. Entendi. Quando na realidade, peraí, você depende do que o LinkedIn faz para você ganhar dinheiro. Então isso é um absurdo. Isso tem muito. Inclusive o Facebook passou esses dias por um processo, né, de analytics, que as pessoas extraíram certos dados Mas e o mais engraçado é que essas empresas que criam esses softwares, essas aplicações, elas se posicionam como startups, elas se colocam como éticas, como moral, sabe? Toda uma situação e saem para o mercado fazendo coisas que parecem que é normal. Entendi. E é aplaudida, ganha prêmio, é uma coisa espetacular. Louco, então você fala, cara, como o Brasil hoje tem, na mesma ordem, hoje você tem plataformas de internet, de e-commerce, que na realidade incita o contrabando e a venda sem nota, né? Grande empresa. E ninguém faz nada. Então você vai lá, compra um notebook pela esse marketplace gigantesco, Sim. né? E recebe em casa e você questiona, cadê a nota fiscal? Não tem nota fiscal. Como não? Aí você vai denunciar para essa grande empresa que você fala, olha, eu comprei um produto, o cara tá me negando a nota fiscal, que é um... Né? Crime. É um crime. E aí você vê que, não, tudo bem, Deixa mas é quieto. assim mesmo, tal. Que coisa, hein? Interessante. E isso, Sabia disso, né? isso, cara, tá aí. É só você dar um Google para procurar um equipamento fotográfico que você vai comprar de filmagem, você vai comprar e muitas vezes você não tem nota fiscal. Entendi. Então, incitar esse tipo de empreendedorismo, né, de empreendimento, de ganho, eu acho que não é saudável para o Brasil. Lógico, não é legal para ninguém, né? Porque tem vida curta. Pois é. Mas para mim entender um pouco dessa ferramenta sua do terceiro e último passo aí no processo, ela é uma coisa que vocês trouxeram para o Brasil e aí é uma ferramenta totalmente online. Sim. Então o empreendedor entra lá e de lá ele faz a gestão dos seus canais de comunicação. Sim. Como é que funciona? A gente adotou a ferramenta porque nós nos posicionamos como um prestador de serviço para os nossos clientes. Tá. Então, o que a gente quer na realidade é, primeiro, levantar com uma análise de saber onde é o público-alvo desse cara, né? Num segundo passo, construir o conteúdo e criar o relacionamento, chegar até essa pessoa, essa empresa. E a partir do momento que eu tenho a liberdade e a aceitação dele, que faça sentido a minha oferta para ele, eu tenho o que a gente chama de um cartão de visita. Uma boa troca, uma boa conversa gera um cartão de visita, e aí nesse cartão de visita eu vou colocar nessa plataforma de automação de marketing. Entendi. E ali eu tenho já vários elementos agora agora eu preciso colocar ele dentro de uma jornada para saber em que momento faz sentido ele se tornar cliente. Então, mas é um processo de comunicação até ele, porque entre o primeiro contato desse cartão até ele virar cliente, existe um processo. Sim. A comunicação faz parte. Então, e a comunicação eu acho que ela é fundamental Sim. nisso. Então a pergunta é, essa plataforma faz a gestão da comunicação? Também. Quando eu vou falar com esse cara? Quantas Isso. vezes por semana eu vou falar com esse cara? O que eu vou falar para esse cara? Através de qual canal eu vou falar com esse cara? E entender, uma vez que você coloca esse cara dentro dessa plataforma, você entende o comportamento e o relacionamento desse cara com relação à sua marca. Tá. Então se ele está entrando no teu site, se ele está interessado porque ele ficou lá 3 minutos naquele produto. Então, tem toda uma inteligência aplicada nessa ferramenta que permite entender o que o cliente efetivamente quer para depois, então, avançar num relacionamento comercial. Interessante, muito interessante. E como isso é construído, muitas vezes, né, com tem uma construção com um processo...
os resultados tendem a ser muito bons porque é uma construção de valor. Né? Não é muito diferente dos tempos áureos onde os nossos pais iam numa vendinha, por exemplo, e criavam um relacionamento a ponto de pegar alguma coisa fiada, anotar num caderninho. Sim. Então, para mim, o caderninho que tinha naquela vendinha nada mais é do que a ferramenta de automação hoje, e que é um lugar onde eu anoto aquilo que é o relacionamento que eu tenho com o meu cliente. Entendi. E é uma plataforma de gestão de relacionamento. É isso. Eu acho que essa... É mais do que simplesmente uma plataforma simplesmente de marketing digital. É isso. Eu acho que tem muito a ver com relacionamento, a gestão do relacionamento do cliente, que alguns ainda chamam de CRM. CRM, Isso. Não deixa de ser um software de CRM. Então. Ele também é um software de CRM. Sensacional. Conta um pouquinho de um case recente que você tem de sucesso que passou por essas três análises aí que você acabou de mencionar e que deu muito certo, e que as pessoas hoje falam, estão muito felizes com o resultado. Eu acho que eu vou destacar um que está em andamento agora, até porque eu acho que o sucesso está sendo construído, que eu acho que esse é o melhor dos mundos. Porque a soma de fatores que dá certo para um projeto ou que dá errado, né? Eu acho que ela tem a ver com uma troca. Não é só a nossa empresa que chega e coloca aquilo como verdade única, absoluta e dá certo. Sim. Tem a necessidade do outro lado também construir o relacionamento com o seu público e com o seu cliente. Então, a gente pegou um restaurante dia 1º de maio desse ano como um desafio e a primeira coisa que a gente fez foi estudar, entender por que aquelas pessoas elas passavam, entravam, sentavam, comiam, pagavam e iam embora. Né? Então, teve muito de uma análise que não estava em nenhum computador, ela estava basicamente num ambiente, numa questão presencial, e que o objetivo, inclusive, do começo do trabalho olha, a gente está pensando em montar outras casas, talvez em outros locais fora dessa região, porque a gente quer diminuir o custo, quer aumentar algumas situações e tal. E depois de um breve entendimento, a gente começou a entender na prática que o restaurante era tão sofisticado que as pessoas que passavam pela frente não se sentiam vestidas de acordo para sentar e comer. Entendi. Então, esse foi um começo de pegar aquelas informações e começar a registrar aquelas informações num ponto para entender se o prato estava alinhado com o público que estava passando por ali. Entendi. Né? E disso começou a nascer essa construção de valores. E a gente começou a entender quem era o cara que sentava, que autorizava a dar para a gente mais informação para que a gente pudesse ir atrás de outras pessoas. E foi que a gente conseguiu descobrir uma persona, um perfil de pessoas que sentavam lá, comiam, deixavam dinheiro, quer dizer, davam lucro. Sim. E depois iam embora. Então, o restaurante tinha uma prática de dar desconto, fazer campanhas de desconto, a gente acabou com essa campanha de desconto. A gente aumentou o preço médio, a gente conseguiu colocar imagem na comunicação entre o cliente e o cardápio. E o que a gente pôde ver mais recentemente foi um incremento muito bom do ponto de vista de procura, de busca. Né? Quer dizer, aquela pessoa ela entendeu o propósito daquele lugar, se sente bem ali e volta com frequência. E para isso a gente usou também vários estímulos de comunicação. Então tá na moda falar hoje nos influencers digitais. Sim. Então a gente usou assessoria de imprensa, influencer para ir lá. Porém, cada influencer recebe um código, um link, que é gerenciado por esse software de automação. Então a gente sabe, quando o influencer coloca lá no Instagram, quantas pessoas vêm a partir da recomendação dele. Entendi. E isso tem a possibilidade de você medir. Agora, a gente só consegue melhorar as coisas se a gente consegue medir. Sim. Então, tem que ser mensurável. Tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. E aí, muitas vezes, aquilo que não estava bom, a gente consegue melhorar. E esses indicadores de ponto em ponto, né, de trabalho em trabalho, isso vai gerando, vai construindo um valor, uma massa que é sustentável. Porque
é como se aquela curva de ganho ela fosse permanente, ela não voltasse para trás, né? Aquela vela máxima de que fala que quando a gente aprende, a gente abre a nossa mente para um espaço que jamais volta ao que era antes. É mais ou menos isso. Então, acho que a formação dos cases de sucesso que nós temos hoje, eles são muito baseados e muito particular caso a caso. Porque é pensar o projeto e é entender de fato como é que é esse relacionamento com o mercado. Entendi. E cada caso é um caso, cada indústria é um caso. Então, digamos que o seu trabalho ele não é uma coisa padronizada, porque o que você faz para um restaurante é totalmente diferente do que você faz para uma multinacional, que é totalmente diferente do que você faz para uma produtora, que é diferente do que você faz, sei lá, para um dentista. Sim, mas ao mesmo tempo, ele pode ser replicado por qualquer um, e essa é o meu desejo, a provocação que eu quero para todas as empresas, né? Porque ela não necessariamente precisa contratar uma empresa como a nossa para fazer o seu negócio crescer. Ela pode adotar alguns princípios do qual eu estou falando aqui ao seu modo, à sua maneira, que o resultado já vai aparecer. Interessante. Então dá alguns exemplos aí desse cara que está assistindo a gente agora. Antes a gente vai falar um pouco do cinema, mas antes da gente falar do cinema, para esse cara que está assistindo a gente, fala um pouco dessas ações que você acha que, independente dele ter uma empresa como a sua de consultoria, de inteligência, o que são as ações práticas do dia a dia que esse cara teria que começar a observar com um pouco mais de cuidado para que ele possa ter esses resultados positivos? Eu acho que a primeira parte é aprender a escutar o que a empresa dele diz e o que os clientes dele dizem, o que todo mundo está dizendo sobre ele. Tá, legal. Quer dizer, eu acho que escutar, criar um exercício de escutativa, né? De você entender efetivamente, porque quando a gente às vezes faz uma pesquisa de mercado, quando a gente quer entender um comportamento, muitas vezes a gente não está 100% aberto a escutar aquilo que a gente precisa ouvir. Entendi. Né? Às vezes não são tão agradáveis, às vezes. Nunca são. Nunca são. Mas escutar de fato, de verdade, aquilo que... qual é a expectativa de cada empresa relacionada ao seu negócio, eu acho que vai construindo uma matéria-prima muito interessante que é a angústia. Né? Aquilo vai angustiando, aquilo vai criando um cenário que você vai falar um desconforto. Mas aquele desconforto é uma realidade, onde você vai colocar aquilo no papel e depois você vai construir num segundo momento. Se eu tivesse que convencer essa pessoa sobre o meu trabalho, só que sem adjetivos, que seria a segunda parte, quer dizer, como é que eu conto a história, né? Para a indústria de vocês é até mais fácil falar isso, porque storytelling está aí no cinema, né? Sim. E a gente não vê... fazendo uma analogia da empresa com o cinema, você não vê nenhuma história de cinema que comece e fica 100% no frenesi. Né? Ela tem os pontos de angústia, os pontos de virada. Sim, os clímax. E assim são as empresas. Nós somos uma verdadeira trama, um conto que muitas vezes a gente precisa ir a público e falar, olha, eu errei, né? A gente precisa mudar isso daqui. Esse não é o melhor serviço que eu tenho para te oferecer por conta disso. Quer dizer, é você tirar os adjetivos e você construir uma verdade absoluta para se comunicar com o cliente. Para você entrar de fato num relacionamento. Né? E é engraçado porque a gente já vivenciou casos de empresas que deviam 20 milhões e que estavam prontas para fechar e que advogados... interessados em recuperação judicial, outra parte querendo defender os interesses do... Quando na realidade era tão simplesmente resolver isso como uma comunicação. Quer dizer, pegar o fornecedor, explicar toda a real e falar para o cara, olha, nós temos... Quais são as saídas pragmáticas que nós temos para lidar com isso daqui? E você recebeu o teu dinheiro. Então, e aí você constrói com isso uma história, você constrói com isso uma trama que depois... No terceiro ponto é colocar na prática, é você ir lá e praticar aquilo que você se propôs a fazer, né? Muito do que... Mas baseado nesse feedback que você teve inicialmente de ouvidoria, que você traça suas novas... Você acha que isso é fundamental ouvir do mercado, tanto externo quanto interno, essas ações para que elas transformem esses feedbacks para que transformem em ações no segundo momento? Você acha que é por aí? Eu acho que a gente... Como a tecnologia propõe com facilidade uma série de trabalhos com valores X,
É muito comum, eu compro uma câmera, eu tô criando uma suposição, tá? Tentando criar um view no mercado que a gente está falando, mas eu compro uma câmera, eu sei gravar, eu monto um produto, um serviço, gravar vídeos de 3 minutos e vou cobrar R$7.000, vou bater na porta desse cara e vou levar uma coisa pronta. E de repente tudo que ele quer é uma coisa diferente, que talvez não precise nem do investimento da câmera que você fez, nem tampouco dos 3 minutos para contar a história, e tudo que ele quer de repente é colocar uma pílula no Instagram dele de 15 segundos para mostrar quem ele realmente é. E se ele tivesse passado pelo processo de ouvidoria? De ouvidoria, eu acho que ele entender qual é o mercado dele, qual é o público dele, qual é o segmento que ele consegue efetivamente alinhar com os valores que é dele também. Interessante. E como que você vê o futuro da sua empresa? Você falou que há 20 anos atrás as pessoas... Você começou nisso, sei lá, 20 anos atrás, né? Você falou. E como você vê o seu negócio daqui a 20 anos? Como é que vai ser a inteligência de mercado daqui a 20 anos? Você acha que vai ser exatamente o que tem sido esses anos? Ou seja, análise de Big Data, transformação na mensagem e execução, distribuição através das redes sociais? Vai ser mais ou menos isso nos próximos anos? Ou você acha que vai mudar um pouco? Eu acho que minha profissão vai deixar de existir. Inteligência artificial vai te matar. Eu acho que, na realidade, acho que as empresas vão absorver isso como naturalidade e vão fazer o que eu faço de uma maneira habitual. Que interessante. E acho que isso daí vai construir uma forma diferente da gente consumir e distribuir o conteúdo. Interessante. Né? Eu de verdade não estou preso para que construir uma empresa que dure mais 20 anos. Eu acho que o meu... Interessante isso, né? Porque geralmente as pessoas elas constroem uma empresa pensando na longevidade dela. Eu acho que a longevidade ela pode até vir a existir, mas sempre se transformando. Eu acho que se eu tiver que... Veja, há 20 anos atrás eu comecei a empresa como uma editora de um veículo impresso. Quando chegou em 2008, com a crise... Eu perdi 80% do meu faturamento no mês de novembro. Caraca. Então eu vi, o meu negócio acabou. E não é diferente das pessoas falarem hoje que veículo impresso morreu. E ainda hoje eu mantenho um veículo impresso com resultado extraordinário. Por quê? Porque eu tenho no veículo impresso uma forma de utilizá-lo com informação relevante e entrego para um público específico. Interessante. Então, eu acredito muito que a desconstrução do que eu fazia e a reconstrução para um novo formato, que foi de sair de uma editora e virar uma empresa de inteligência de mercado, o propósito de ajudar o cliente a vender mais não mudou. Antes eu ajudava o meu cliente a vender mais colocando um anúncio na revista e simplesmente mandando aquilo para o público que iria comprar o produto dele. Entendi. Eu ainda faço isso com a revista que existe e dá resultado. Porém, eu entendi que o nosso propósito e valor teria que ser fazer mais. Então a gente faz hoje através de um processo consultivo. Então esse processo consultivo eu acho que ele vai deixar de existir e vão surgir outras formas de você ajudar um cliente a gerar resultado. Ou seja, você vai prestar serviço para você mesmo. Eu entendo que sim. Você vai se reinventar amanhã, porque esse modelo de negócio atual seu pode ser que amanhã não seja tão significante que nem hoje. Eu acho que se eu tivesse que dar um chute assim, eu acho que eu vou me tornar parte do negócio dos meus clientes. Eles vão te colocar como interno, você fala? Eu não diria interno, mas... Não você, mas eu diria... Mas assim, eu vou ter que gerar por resultado, vou ganhar somente por resultado, que é uma coisa que me agrada muito. Isso é interessante para quem paga também. Hein? Sim, desde que pra bem combinado. Nós já tivemos algumas experiências de colocar um fator de crescimento acima daquilo e quando acontece... Não acontece. Não acontece. Entendi. É muita coisa, fora, tal. Então, eu acho que esse processo ainda vai amadurecer no Brasil. Não sei se no mundo ele também precisa de uma releitura. Entendi. Mas eu vejo eu participando muito de outros negócios
E, obviamente, que tendo que ter uma responsabilidade para poder ligar esse ponto e fazer a coisa funcionar. Hoje o cara te contrata através de como se fosse uma contratação de consultoria, ou ele é revenue share, como é que é? Hoje o modelo mais convencional de contratação é PMO, é um projeto que tem uma pergunta e uma resposta específica. Eu geralmente tento traduzir nisso. Qual é a pergunta que você quer resposta? Esse é o projeto. Né? E geralmente como é que eu faço para dobrar meu faturamento? A pergunta é praxe, todo mundo quer saber a mesma resposta. E não é difícil de responder, porque se você, por exemplo, vou dar um exemplo, se você trabalha para o mercado de eventos e você trabalha, por exemplo, para 5 empresas em São Paulo, e você fala, quero dobrar meu tamanho, é fácil, é só encontrar outras 5 empresas de igual porte que você já trabalha hoje. Certo. É muito óbvio isso. É difícil você entrar nessas empresas, né? Aí é a construção do relacionamento, do conteúdo que... Que nem, por exemplo, você presta... Vou te dar um exemplo agora, um evento, um caso hipotético. Você vai lá e trabalha para GM. Aí você quer trabalhar para Ford, para Volkswagen. O fato de você estar trabalhando para GM não significa absolutamente nada que a Ford vai ter interesse no seu trabalho. Você precisa realmente construir uma mensagem, um conteúdo relevante para que desperte o interesse na Ford e fala, pô, esse cara faz para GM... Pra gente seria sensacional. E você tocou um ponto interessante. Se você for vender essa abordagem para uma pessoa que é da área de marketing e que está atrelado na cabeça dela, marca, muito provavelmente ela não vai te contratar. Ela vai falar, você trabalha já para o meu concorrente, eu não quero contratar você. É uma abordagem. Mas se esse cara entender que você é um especialista em filmar carros, o valor transforma. Entendi. E aí você passa a ter vantagens competitivas porque você é um cara especialista em filmar carros. Entendi. Então tá tudo na mensagem. Exatamente. Tá tudo do jeito que você mostra a sua mensagem pro público. Exatamente. Então é simples. Não tem nada de difícil com relação a isso. O que eu percebi e a vantagem competitiva do meu negócio hoje é que eu gastei um certo dinheiro investindo nessa tecnologia. E eu sei que empresas nem de grande porte estão querendo investir isso. Entendi. Né? Mas as empresas de médio porte seguramente não tem como alocar uma verba que é o que a gente gasta hoje em termos de dados. Entendi. Então é muito mais barato ela contratar um serviço do que ela contratar um sistema e depois descobrir como é que usa esse sistema. Porque Big Data não é novidade. E nunca foi. Mas você tem um monte de empresa que compra Big Data e no terceiro mês já está querendo devolver a licença, porque não consegue usar. Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Não, a verdade é o seguinte, o dados está lá, mas se você não souber interpretar os dados, não serve para nada. Pois é. E eu gostaria muito de ter o poder da comunicação e dizer de forma clara, como tem alguns interlocutores, alguns caras que eu respeito muito, que falam super bem da forma de construir estratégia, mas quando descem para o nível operacional não conseguem materializar isso, que também é outro ponto importante. Aquela terceira fase de, ok, vamos colocar isso em Go Live, vamos fazer isso rodar, é super difícil. Isso tem uma troca, tem estresse. O estresse que é com o próprio cliente, dizendo, cara, tá errado aqui, arruma aqui, muda ali. Então, não é uma venda de expectativa e dizendo, cara, é fácil. Gente, vai lá, coloca agora inteligência de negócio no seu skill lá do que tem que ser feito. Que você tá feito. Não, entendeu? E se eu pudesse, de verdade, uma sugestão para e pensa o seu negócio. Porque 100% de tudo aquilo que a gente precisa para mudar o nosso negócio está dentro de casa. Interessante. A matéria-prima básica, ela está dentro. O que você precisa muitas vezes buscar fora é o conhecimento que lhe falta para executar a transformação daquela operação. Sim. Então, por exemplo, eu preciso gerar conteúdo sobre o meu material, mas eu não sei escrever. Legal, você precisa de um jornalista para poder fazer isso, um assessor de imprensa, um redator, qualquer pessoa nesse sentido. Sim. Eu preciso... Eu falo que tem uma mídia muito antiga que funciona muito bem, que é cartão de visita. Só que cartão de visita dentro da gaveta não vende. Boa. Pô, você precisa ter o cartão de visita e você precisa falar, peraí, eu vou visitar quantas empresas por mês para entregar essa minha mídia, chamado cartão de visita. E qual é a expectativa? O que eu quero com isso? Né? Você ainda acha que o caminho ainda é esse? Ou seja, one-on-one, cartão de visita, bate na porta e é por aí do que com essas novas tecnologias hoje você pegar um cartão de visita e distribuir para 1 milhão de pessoas
esse cartão de visita. Eu acho que quando você está seguro do processo que funciona, você consegue escalar. Tá. O caro do marketing não é fazer resultado. O caro do marketing é escalar. Mas você só pode escalar, o marketing você pode usar para escalar, você só pode escalar quando você tem uma forma de fazer aquilo funcionar bem. Tá. Porque se você... E isso acaba virando uma crítica, porque o que a gente vê na realidade é muito fácil você fazer anúncio hoje e impulsionar isso nas redes sociais. Sim. Você gasta R$20, R$18, Sim, você muito tem barato. 500 likes. A pergunta é, quanto desses 500 likes Converteu. viraram caras que realmente estão interessados no teu negócio? Sim. Né? Porque pode ter um cara que deu like lá que ele está interessado, mas se você não consegue criar uma interlocução com ele, criar uma relação, aquilo se perde. Até porque são tantos estímulos que a gente recebe de todos os lados hoje, que a disputa hoje é saber em qual aplicativo eu fico mais no celular. Então eu lanço um aplicativo, mas eu estou concorrendo, o meu aplicativo, o meu concorrente acaba sendo o Waze, acaba sendo o WhatsApp, acaba sendo... Quer dizer, como é que eu vou concorrer com isso? Quem que vai estar aberto naquele momento? Porque tem uma coisa que não mudou ainda, que é a quantidade de horas que a gente tem no dia. Sim. Não vai mudar nunca, né? Não vai mudar. Mas eu tenho uma informação diferente aqui. Você sabia que o brasileiro fica muito tempo no celular? Sim. Na verdade, o brasileiro é um dos caras que mais consomem social media no planeta. Sim. Inclusive, a média do brasileiro é uma questão de 4 horas por dia que ele fica em social medias, que é o dobro do americano, que tem uma média de 2 horas por dia em social media. Isso faz com que o brasileiro é mais suscetível à comunicação digital ou não necessariamente? Eu acho que não, porque eu acho que quando a pessoa está conectada, ela não está necessariamente se comunicando. Ela pode estar com hábitos simplesmente de estar perdendo o seu tempo com coisas que estão no automático. Lembra aquele filme do clique? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão abrindo, por exemplo, o Instagram, rolando curtindo, e estão perdendo o seu tempo fazendo isso. Eu acho que tem um exagero e uma falta talvez de bom uso dessas tecnologias. Sensacional. E eu sou um deles também que faço isso porque de novo, eu faço parte disso, cara. Eu, quando me vejo, me vendo às vezes olhando no Instagram, você fala, mas o que eu tô fazendo? Para que tudo isso? Fecha isso daqui, agora vai trabalhar, vai fazer uma coisa que... Eu tô nessa também. Eu tô tentando fazer ignorância seletiva. Eu fiquei 20 dias de férias agora em Orlando com a família. E foi fantástico, porque eu usei muito pouco, né? Eu não postei foto, não fiz absolutamente nada do que 99% era o esperado que eu faria. E o sentimento é bom, né? É um sentimento de você acabar repensar um pouco o uso da tecnologia, porque eu acho que a tecnologia, quando a gente usa em favor dos nossos propósitos, nossos objetivos, ela é bacana, né? Eu aprendi a usar o Twitter para saber o que acontece nos melhores eventos do mundo. Legal. Então eu descobri que eu não preciso ir em todos os eventos melhores do mundo. Eu sei Twitter que se eu colocar o hashtag e o número do evento, eu vou acompanhando tudo que está acontecendo. Então, eu já cheguei a fazer cobertura para revista, escrever matérias complexas na base do Twitter. Porque eu fico olhando lá todos os especialistas contando que esse cara falou isso, esse cara falou aquilo outro, pega uma coisa e tal. Você já tem uma base, uma informação relevante. Que coisa interessante, cara. Hoje você não precisa ir mais. Até, sei lá, tem uma feira em Las Vegas. Você não precisa até Las Vegas. Nada substitui o presencial. É mesmo? Vou te dar um exemplo. Todos os eventos... No caso aí da cobertura, poderia ser feito sem ser presencial. Sim, mas olha só que coisa interessante. Todos os eventos digitais do Brasil e do mundo são presenciais. Todos os eventos digitais? Os melhores eventos digitais do mundo, eles são presenciais. Porque o fator presencial ainda é muito relevante. O networking seria o mais importante. A gente poderia estar fazendo essa entrevista remotamente. Sim. Teria a mesma energia? Claro que não. Teria a mesma troca, a mesma... Não teria. Ou seja, relações humanas ainda continua sendo... E não deixa de ser um social media. Exato. Né? Presencial ainda é uma forma social. Só não é digital, mas não deixa de ser social media. Só não é digital, exatamente. Né? Não, sensacional. A gente não falou aqui da sua revista. Um dos seus produtos que eu achei legal, apesar de você não estar diretamente vendendo a revista, mas eu achei uma revista muito bacana. Empresário Digital. A revista Empresário Digital. Que é um dos seus produtos. É uma revista que a gente mantém há 20 anos mensalmente.
Ela tem na Apple Store, no Google Play, que legal. O aplicativo. Então não é só impressa. Não. Ela tem nas redes sociais, tem no site, que é empresariodigital.com.br. E aliás, esse mês de dezembro a gente tem um entrevistado que é fantástico, que é um publicitário, chamado Marcelo Ponzoni, que ele, ao comemorar 30 anos da agência de publicidade, ao invés de ele fazer uma festa, ele resolveu contar 30 histórias, fazer 30 campanhas para empreendedores sociais. Que bacana, cara. E, cara, vale a pena ler porque é emocionante. E eu acho que isso tem a ver com inteligência de mercado, que é uma forma de você se comunicar a partir da verdade. E aí a gente eu fiquei encantado e acabei colocando ele na capa da revista. Foi uma coisa muito interessante. Que é ele aqui ou não? Não, esse é o Guy. Esse é outro. Esse é uma outra... Então essa revista ainda não saiu, essa que você falou? Tá fresca. Tá no forno. Tá no forno. Na realidade, quem acessar pela plataforma digital já tá pronta. Já tá pronta. E a distribuição da impressa tá... E como que eu acho o digital, que eu quero ler? www.empresariodigital.com.br ou nos apps da vida, Empresário Digital. Muito bom. Cara, sensacional. Eu queria só que você finalizasse, você pode olhar até direto para a câmera para quem está assistindo a gente, com uma mensagem. Eu achei muito bacana esse negócio que você faz. Na verdade, eu achei tão bacana, que é totalmente tão óbvio e novo para mim. Sim. O que você falou é uma coisa lógica. Por outro lado, eu fico muito feliz que tem alguém que pensou nessa coisa lógica e provavelmente organizou as ideias para que essa lógica fique mais fácil de ser executada, vamos pôr dessa maneira. Então, eu achei muito bacana. Queria que você desse uma última mensagem para quem está assistindo a gente. Como que ele transforma... Você já falou um pouco do que o cara tem que fazer a parte da ouvidoria e fazer a parte de execução. Fala para esse cara que está ouvindo a gente com uma mensagem de despedida, porque ele não pode perder, eu acho que o timing. Eu acho que o timing que a gente está tendo agora, eu posso estar equivocado, o futuro vai poder dizer para a gente, mas nunca foi tão bom viver um momento que nós estamos vivendo agora, Perfeito. Nesse momento. É uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Nós estamos vivendo num momento de abundância, vamos por dessa maneira, certo? E as pessoas não estão sabendo aproveitar esse momento de abundância porque, como você falou, é tudo muito novo. Até vídeo é uma coisa nova, se pensar. Nós somos uma poeira cósmica comparado ao universo. E esse momento agora que a gente está passando agora, você pensa o seguinte, só o Facebook sozinho tem 2,2 bilhões de usuários, o Instagram tem mais de 1 bilhão de usuários, ou seja, hoje está mais fácil do que nunca você chegar, teoricamente, no seu potencial cliente. Hoje você tem ferramentas que você pode chegar em qualquer um e mandar o teu papo direto, reto e com propósito. Então você pode chegar hoje com o presidente da Coca-Cola, achar ele na rede social e mandar a tua ideia pro cara, e se esse cara gostar da tua ideia, ele... Enfim, nada é impossível. A gente está realmente conectado. Mas acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem, muito daquilo que eu acredito que é o mercado de inteligência de mercado, o que as empresas precisam efetivamente desconstruir aquilo que elas pensam, que sabem, né? É que você saber alguma coisa e não fazer é não saber. Interessante isso. Então, esse é um ponto interessante porque a gente está tão no automático hoje, está tão fazendo, né? Que na realidade a gente não sabe o que a gente está fazendo mais. A gente está... E aquilo que parecia óbvio, né? Que você fala, pô, mas se eu embalar esse produto, fizer isso daqui, criar aquilo ali, eu sei que é fácil, que é feito dessa forma, mas a gente não faz. Que legal isso que você está falando. Né? É muito verdade. É muito realidade. É muito isso. Então, do ponto de vista de você falar, cara, se você for visitar um evento hoje, bater na porta e visitar 6 caras todos os dias, é muito pouco provável que você tenha problema de falta de clientes. Né? Você sabe que se você fizer isso, você vai ter resultado, mas o problema é que às vezes a gente não faz. Pelo contrário, às vezes quando a gente vai para uma reunião, a gente fica se boicotando para falar, puta, eu vou ligar, vou falar pro cara que tá muito trânsito. A gente se justifica para falar, cara, não vamos marcar outro dia, melhor, tal. Isso acontece todos os dias. Eu acho que isso daí, inclusive, é o desafio que eu vivo. Eu tento procrastinar o menos possível, porque eu acho que só assim eu consigo melhores níveis de resultado. Não, sensacional, é isso aí. Obrigado mais uma vez, Marco, pela sua presença. Foi um prazer conhecer você, conhecer a sua empresa, o que você faz. Achei sensacional, como eu já falei antes. Acho que se todo mundo pensar um pouquinho dessa maneira que você está fazendo, a probabilidade de sucesso é imensa. As ferramentas estão aí disponíveis. Falta um pouco da organização dos pensamentos, falta um pouco de organização de ações. Como você falou, pense antes de executar. E tudo que eu falei, na realidade, foi com a maior transparência possível, sem querer vender absolutamente
absolutamente nada. Claro, aliás, aqui a gente faz isso. E sem querer ter a verdade absoluta. Então, gente, questione, eu não tenho razão em tudo. Boa. Na realidade, eu só estou me colocando numa situação pensadora e algumas vezes até criticando quem está fazendo de uma forma diferente, mas do ponto de vista de que eu não faria para mim, para o meu negócio. Entendi. Né? Entendi. E eu acho que quem está indo para um caminho, que nem eu citei em alguns casos, talvez lá na frente vai ter um preço que um pouco com alguns efeitos colaterais. Entendi. É isso aí, Sérgio. Obrigado mais uma vez pela audiência. Estamos acabando mais aqui um Criativo Cast. Foi um super prazer falar de um pouco de inteligência de mercado. Que seja o primeiro de muitos papos aí. Vamos trazer outros cases, vamos fazer mesas redondas, porque eu adorei o papo. Então, obrigado e até o próximo Criativo Cast.